Ei, gente fina do meu coração, você manda aqui, viu? Mais uma vez estou apelando aqui para o Moacir Biasi, o DJ Moa aqui da Rádio Eldorado, em cujo estúdio estou gravando, porque não tive condições de novo de gravar em casa. Tem muita gente que está gostando aí do som, está gostando do novo cenário, mas eu vou continuar gravando em casa. Por enquanto, eu estou fazendo fora de casa porque eu não estou em condições de gravar em casa. E aí eu venho aqui e me socorro do Moa. Pois bem, hoje nós temos alguns assuntos a tratar. Vamos começar pelo falastrão mentiroso do Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse senhor, que não conseguiu nem passar no concurso para juiz em primeira instância, é um falastrão mentiroso. Ele fica aí pregando, olha, está na hora dos políticos recuperarem a supremacia, não podemos mais continuar convivendo com a judicialização da política. Eu estou preocupado com a politização, não da justiça toda, mas da cúpula do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que este senhor acaba de marcar para abril de 2019 aquilo que todo mundo teme, né? Como você sabe, hoje, por jurisprudência de 6-5 no Supremo, quando um preso, um réu, é condenado na segunda instância, o juiz está autorizado a mandar que ele comece a cumprir pena. Isso é uma coisa rara no mundo civilizado. No mundo civilizado, os condenados cumprem pena depois de primeira instância e recorrem. Se conseguirem a liberdade, se houver erro jurídico, tal, é libertado, mas recorre preso. No Brasil, recorre em liberdade até a segunda instância, graças a uma votação de 6-5 no Supremo, e que depois o senhor Gilmar Mendes mudou de ideia, quando começaram a pegar tucano, né, lá na Operação Lava Jato, e aí passou a votar ao contrário e forçar a barra. Forçar a barra para que se faça uma nova votação, porque a ministra Rosa Weber tem firmemente mantido as decisões baseadas nessa jurisprudência, porque, com toda razão, acha que jurisprudência não é periódico, não é como um jornal que sai todo dia. Jurisprudência é uma coisa que tem que ser mantida há algum tempo. É preciso haver um mínimo de estabilidade, de segurança jurídica. E ela, que é a favor desse absurdo que é o tal do trânsito em julgado, tem votado contra a libertação de preso depois de condenado de segunda instância, como é o caso do Lula. Aí você vai dizer, não, estão querendo beneficiar o Lula. Sim, estão querendo beneficiar o Lula. O Toffoli é advogadinho do PT, advogado-geral da União no governo Lula, e soltou o Zé Disseu. Não conseguiu soltar o Lula ainda, mas soltou o Zé Disseu. O Zé Disseu, condenado a 41 anos, está aí passeando por aí, por decisão monocrática dele, que depois foi confirmada pela segunda turma, com 3 votos, o dele, o do Gilmar Mendes e o do Ricardo Lewandowski, contra 2 do decano Celso de Mello e do relator Edson Fachin. O decano Celso de Mello é um dos que fazem parte, né, da defesa de que o condenado tem que ir até as calendas gregas, até o infinito, né, até o tal do transitado em julgado. Nós vamos ver como é que vai se comportar a Rosa Weber em abril, se ela vai ser fiel às suas convicções e aí instalar o Brasil definitivamente no reino da impunidade. Porque um camarada que vai em trânsito em julgado até ser iniciado o cumprimento de sua pena é simplesmente a eternidade. Você sabe que no Brasil os recursos são eternos, basta ver o Lula. O Lula está preso, mas está lá um recurso atrás do outro, o Supremo praticamente trabalha só para ele. Pois é, ontem foi um dia de peso para quem quer justiça no Brasil. Porque além dessa decisão que trai, que desmente tudo o que o Toffoli anda dizendo por aí em palestras falsas, fake speech, não é fake news, porque isso aí não é novidade, fake speech, discurso falso. Eu vi uma reportagem do Marcos Lozencano, no Nacional da Globo, que me deixou estomagado. É o seguinte, de 2005 a 2009, o então primeiro secretário-geral da mesa do Senado, Efraim Moraes, e o então diretor
do Senado, como é que chama o cara? É o Efraim Moraes e o Agaciel Maia. Eles transferiram um acordo com uma empresa que fazia informática para o Senado, de R$300 mil para outra de 1 milhão, e deram um prejuízo de 13 milhões de reais ao Senado. Foi um escândalo em 2009 e o assunto passou a ser julgado no Tribunal de Contas da União e ficou 5 anos guardado na gaveta. Hoje o Efraim é ex-senador, não tem mais cargo político, e o Agaciel é deputado distrital. Na semana passada, o Raimundo Carreiro ainda era presidente, ainda não tinha dado posse ao Zé Múcio Monteiro, e aí pôs em votação 4 dos membros do TCU votaram pela condenação e 3 contra. Qual não foi a surpresa dos presentes quando o Raimundo Carreiro disse: olha, eu tinha entrado fazia pouco tempo e cometi um erro quando eu me considerei impedido, eu vou me desimpedir. Seguiu na mesma direção o senhor Haroldo Cedras. Haroldo Cedras, você sabe muito bem, você acompanha, está aí no noticiário de delações, ele, o filho Tiago Cedras, que é acusado de advocacia administrativa, e também deu esse golpe. Tinha se considerado impedido antes e agora se desimpediu. Eu nunca ouvi falar nisso, estou em boa companhia. O Benjamin Zimler também disse que nunca ouviu falar nisso e manifestou sua revolta na votação. E outro membro do TCU, o Walton Alencar, também disse isso na mesma direção, e por isso a Cristina Machado, procuradora que representa a PGE, Procuradoria-Geral da República, lá no TCU, está representando contra esse absurdo, mas essa jaboticaba podre no Brasil. Para encerrar nossa conversa de hoje, que eu já tomei tempo demais de você e do meu amigo Moa, eu vou dizer que o Lauro Jardim, do jornal O Globo, deu o furo, o jornal do Globo publicou como destaque, que quarta-feira o Ministério Público convocou vários assessores e ex-assessores metidos naquele rolo lá do COAF, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para depor. Entre eles está o Fabrício Queiroz, sargento da Polícia Militar do Rio e ex-motorista de Flávio Bolsonaro, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, que teve uma movimentação flagrada pelo COAF, 600 mil indo, 600 mil voltando, 1.200.000. E depois apareceram 9 assessores depositando, alguns até 99% do seu salário, o que torna suspeito de que esteja havendo aquele achaque, né? Aquele achaque podre que a Janaína Pascoal, deputada parlamentar mais votada da história do Brasil, com 2 milhões de votos, contou no seu Twitter, que eu acompanho, que foi a uma palestra de um funcionário da Corregedoria e contou que é uma prática comum no Brasil inteiro, em todas as câmaras legislativas, de o parlamentar complementar o seu salário com dinheiro devolvido de gente humilde que é empregada pelo poder público, recebe dinheiro público, mas não vai trabalhar. Essa é uma história muito antiga, não estou dizendo que o Fabrício Queiroz fez isso, mas a história é muito parecida e precisa ser investigada. Até agora, ele não contou qual é a versão dele, certamente vai contar para o Ministério Público Estadual, lá do Rio, que o chamou para depor na quarta-feira, e é o que o Brasil inteiro está esperando para saber, afinal de contas, por que muita gente está reclamando aqui mesmo no YouTube, por que eu não falo no André Ceciliano? Já falei, volto a falar. Ele aí movimentou 49 milhões, porque ele é do PT. O PT só raciocina assim, de 40 milhões para cima. 20 milhões dos quais da secretária dele. Não estou dizendo que ninguém é criminoso, mas, dependendo do processo que for movido e que corre em sigilo pelo Ministério Público, isso aí pode implicar condenação em lei, viu? Por peculato, por lavagem de dinheiro. A coisa não é simples assim. De qualquer maneira, não vamos botar o carro à frente dos bois. Vamos comemorar o fato de que, enfim, o Ministério Público vai saber qual é a versão do ex-motorista do Flávio Bolsonaro e também do depósito de 24 mil reais para a primeira-dama, futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. No
meu blog do Neumann no Estadão, na política do Estadão, você vai encontrar um artigo. O meu artigo semanal é sobre esse assunto, chama-se A PM do Rio e a Família Bolsonaro, e lá você vai encontrar, inclusive, uma advertência que eu faço em relação ao juiz Sérgio Moro, que vai enfrentar uma saia justa com esse episódio, caso seja descoberto algum ilícito, tá certo? Bom, eu já abusei aqui do tempo e estou indo embora, dizendo que aqui embaixo, aqui no texto, tem tudo onde você me localiza. No Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado, 107,3 FM, eldorado@estadão.com.net, que eu até abri hoje o noticiário, das 7h30 às 8h, do meu comentário sobre exatamente esse episódio ridículo do TCU. Que, aliás, desmascara um problema das cúpulas da justiça brasileira, que não usam mais esse expediente importantíssimo na justiça, que é o impedimento. Veja o caso do Gilmar Mendes, que soltou o pai de uma afilhada dele de casamento. Bom, está tudo aqui, explicando tudo, o meu blog, o meu site, Estadão às 5 e tal. E eu vou me despedindo aqui de você, direto ao assunto. Em pé. E Deus é mais!